As proteínas parecem uma coisa de outro mundo, super complexas, não é? Mas e se a gente pensar que toda essa estrutura gigantesca segue algumas regras bem simples? É exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos encarar isso como um jogo, um quebra-cabeça. Então, sejam bem-vindos ao Jogo dos Aminoácidos, o nosso guia para decifrar as interações que definem o mundo da bioquímica. Olha só, a nossa missão de hoje tem 5 desafios. A gente vai desvendar as ligações de hidrogênio, as interações iônicas, o famoso efeito hidrofóbico, o caso especialíssimo do enxofre e, para fechar com chave de ouro, vamos entender como o pH muda completamente o jogo da carga de um aminoácido. Então, tá tudo pronto? O jogo começa pra valer agora. Nossa primeira missão é entender as forças que fazem os aminoácidos se unirem, as chamadas forças de atração. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso, vamos ver de perto como os aminoácidos se atraem e começam a formar aquelas conexões que são a base de tudo na estrutura de uma proteína. E o nosso primeiro desafio é este: identificar quais pares de aminoácidos conseguem formar ligações de hidrogênio. O segredo aqui é entender uma coisinha. A ligação de hidrogênio é basicamente uma atração. De um lado, a gente tem o hidrogênio doador, que está ligado a um átomo bem eletronegativo. Do outro, tem um átomo aceptor, que está ali, pronto para essa interação. Para matar essa charada, nosso plano de ação é bem direto. Primeiro passo: a gente vai caçar as cadeias laterais que têm grupos polares. Segundo passo: vamos procurar por grupos específicos, como hidroxilas ou aminas, sabe? E o terceiro e último passo é só combinar um doador com um aceptor. Simples assim. E a solução, claro, a gente vê na prática. Olha só a serina, por exemplo. Ela usa o grupo hidroxila dela como um doador para o aspartato, que funciona como aceptor. Outro par perfeito é a asparagina com a tirosina. Na verdade, qualquer um dos aminoácidos que estão listados ali na resposta pode formar um par, desde que a regra seja seguida. Beleza, vamos para o próximo desafio, a famosa atração dos opostos. A missão aqui é encontrar os pares de aminoácidos que criam interações eletrostáticas, que também são conhecidas como pontes salinas. E a dica, gente, não podia ser mais clara. A gente está procurando cargas elétricas opostas. Para formar uma ponte salina, a lógica é muito direta. É só juntar um aminoácido de carga positiva, tipo a lisina, com um de carga negativa, como o aspartato. A solução é sempre essa: parear um aminoácido básico com um ácido. Não tem erro. Bom, essas atrações que a gente acabou de ver são a base de tudo. Agora, vamos analisar as forças que organizam a proteína na sua estrutura tridimensional final. E aqui está o desafio número 3, o agrupamento dos apolares. Imagina só, dentro da célula, um ambiente superaquoso. As cadeias laterais que, digamos, odeiam a água, as hidrofóbicas, elas tendem a se juntar, a se esconder da água. Nossa tarefa é justamente identificar quem são esses aminoácidos. A resposta para esse desafio está no chamado índice de hidropatia. E essa é uma ferramenta muito útil, viu? Funciona assim: quanto maior o valor desse índice, mais hidrofóbico é o aminoácido. Dá uma olhada na isoleucina, com 4,5, e na valina, com 4,2. Elas são as candidatas ideais para formar aquele miolinho escondido da água, o núcleo hidrofóbico de uma proteína. Nosso quarto desafio é um caso bem especial. A pergunta é: quais aminoácidos têm um elemento químico único na sua composição? A resposta é cisteína e metionina, que têm enxofre. Mas só duas cisteínas juntas conseguem formar uma ligação covalente super forte, a ponte de sulfeto. Ela age como se fosse um grampo molecular, sabe? Travando e estabilizando a estrutura da proteína de um jeito bem firme. E chegamos ao nosso desafio final. E olha, talvez o mais complexo de todos. Agora a gente vai entender de vez como o pH do ambiente pode mudar completamente a carga elétrica de um aminoácido. Para resolver esse desafio, tem uma chave mestra, uma regra de ouro. E a regra é bem simples, na verdade. A gente só precisa comparar o pH do ambiente com o pKa do grupo funcional do aminoácido. Se o pH for menor que o pKa, o grupo fica protonado, ou seja, ele segura o seu próton. Agora, se o pH for maior que o pKa, ele fica desprotonado, ele perde o próton. Vamos aplicar essa regra na tirosina para ver como funciona. Em um pH 3, que é mais baixo que todos os pKs dela, os grupos todos seguram seus prótons e a carga líquida é zero. Já em pH 7, a carboxila já perdeu seu próton, mas a carga total ainda é zero. É só lá em pH 10, quando o grupo amino também perde seu próton, que a carga líquida dela vira -1. Usando a mesma lógica para a lisina, a gente vê que em pH 3 e pH 7 ela tem uma carga líquida de +1.
Isso porque seus grupos amino, que têm pKs bem altos, continuam protonados. Mas se a gente joga o pH lá para cima, para 10, que é bem básico, um dos grupos amino perde o próton e a carga líquida dela cai para zero. E no caso do aspartato, a história é outra. A carga vai ficando cada vez mais negativa. Em pH 3, a carga é zero. Subindo para pH 7, o primeiro grupo carboxila já desprotona e a carga vai para -1. E se a gente subir o pH ainda mais, para 10, o segundo grupo carboxila também perde seu próton. Aí a carga final dele fica -2. Ufa! Missão cumprida! Depois de vencer todos esses desafios, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral para ver o que a gente aprendeu de verdade sobre a lógica por trás das proteínas. A grande conclusão é que todas aquelas interações que a gente analisou, as polares, as iônicas, as hidrofóbicas, as pontes de sulfeto e a influência do pH, tudo isso trabalha junto. É esse balanço delicado que cria a arquitetura complexa e funcional de uma proteína. E essa arquitetura não é só bonita, ela é a base da vida. É isso que permite que enzimas façam seu trabalho e que anticorpos nos defendam. E isso nos leva à grande lição de hoje, que é esta. Toda a imensa complexidade e a função das proteínas nascem, na verdade, da simplicidade de algumas interações químicas aplicadas a apenas 20 bloquinhos de construção básicos. É incrível, né? E aí, essa análise ajudou a clarear as ideias? Se sim, não se esqueça de seguir o canal Biologia e Saúde. Cada curtida e cada comentário ajuda muito a gente a criar mais conteúdos como este. Muito obrigado e até a próxima!